pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema. O assunto hoje é o Exterminador do Futuro Gênesis. Terminator. Com spoilers, hein? Hoje, muitos spoilers. Se você não viu ainda o filme, recomendamos que você aperte o pause, assista e depois volte para assistir. Vamos falar tudo sobre o filme que está com 22% de aprovação no Rotten Tomatoes. Isso, essa hora que a gente está falando, no caso, né? A gente está gravando isso aqui na terça-feira de noite. Pode ficar pior ainda depois. Pode melhorar também, né? Se quem tiver fé, mas... Bom, eu sou o Rodrigo de Oliveira, lá do Roberto Milani. Nós assistimos hoje pela manhã, então, o Exterminador do Futuro Gênesis em 3D. 3D não faz diferença alguma, já abro dizendo isso. E é um filme, quando saí do cinema me perguntaram o que tu achou do filme. E eu disse que é um filme desnecessário. Não é um filme ruim, é um filme que não acrescenta absolutamente nada. Na verdade, assim, ó, acho que uma coisa que é importante marcar mesmo é que não é uma sequência, né? É quase que um reboot, uma releitura, um possível recomeço. É como o Star Trek foi pra franquia. Exatamente. Os novos filmes do Star Trek como foi. Porque eles trabalham com um deslocamento temporal. Então, as coisas que aconteceram nos filmes anteriores aconteceram, mas que agora nessa nova linha temporal tudo some. Então isso foi um problema do filme, eu acho. Porque o primeiro e o segundo filme do James Cameron são filmes excelentes. São filmes que marcaram a época. O primeiro filme é um filme muito bom. O segundo filme é excepcional. E daí tu faz um filme e tu apaga o segundo filme da história. Mas vamos combinar que, assim, que tanto o primeiro quanto o segundo filme, eles eram surpreendentes. Principalmente por causa da época quando foram lançados, porque eram muito inovadores nos seus efeitos e tal, Sim. no seu visual. Mas eram basicamente a mesma história nos dois filmes, né? Com algumas poucas diferenças, claro. O vilão vem, daí vem um outro lá pra defender, depois em uma linha é mais ou menos a mesma história os dois. Ou seja, o James Cameron conseguiu contar a mesma história duas vezes e ainda melhor da segunda, sabe? Então aí que tá a grande genialidade do toque de alguém criativo por trás, realmente mesmo. Dessa forma é diferente, em vez de eles se contentarem, eles querem reinventar a roda, eles querem realmente mudar tudo, eles invertem conceitos já concretos da história, acabam com certezas que nós tínhamos, sabe? Acabam prejudicando a confiança do espectador. E são os elementos mais frágeis da trama. Se eu pensar, o primeiro filme era muito forte porque era uma história muito original, ainda que seja baseada talvez nos quadrinhos, ou Dias de um Futuro Esquecido, X-Men e tal, mas era uma história muito original e fazia sentido. O segundo filme, ele trabalhava novamente com esses conceitos e expandia eles. Então era um filme realmente que usava bem os efeitos visuais. Nossa. Foi um filme que na época era 4 Oscars, né? Era impressionante. Hoje em dia, eu assisti novamente agora por causa da nossa maratona, minha crítica está no Papo Cinema, inclusive do T2, né? Nós temos os 4 filmes anteriores e inclusive o atual, os 5 filmes da série estão aí no Papo de Cinema. E os efeitos visuais, eles se mantêm muito bem até hoje ainda. O T-1000, né, o Robert Patrick, com aquela metal líquido, funciona muito bem. Daí tu pula pro quinto filme, que ele volta pro primeiro, e isso eu acho legal, na verdade. Quando eles voltam pro primeiro, eles recriam com exatidão as cenas do começo do primeiro filme. Então a gente vê de novo o Schwarzenegger chegando lá, o T-800, tem lá o sujeito com o caminhão de lixo, com o seu charuto, aparece o Reese caindo de novo aqui no passado, né, em 84, no beco, rouba a calça do mendigo. Quando ele acha a Sarah Connor, aí muda a história. E isso já é spoiler, mas também aparece no trailer, né? Que a Sarah Connor não é mais aquela donzela em perigo do primeiro filme, ela já é a durona do segundo. E aí explica também porque o Schwarzenegger tá mais velho no filme. Isso até aí ok, que ele se retrabalha algumas coisas e tal, pode incomodar um pouco os fãs mais ardorosos, mas até aí ok. O problema são as mudanças que acontecem depois. E spoiler, pessoal, já falei no começo que é spoiler, mas aparece no trailer também. John Connor é o vilão do filme. John Connor é o vilão do filme. Isso pra mim é inconcebível, porque mudar o vilão do primeiro filme pra mocinho do segundo, ok, porque o Schwarzenegger, ele era um grande astro na época, fazia sentido. Ele era um desconhecido no primeiro filme e era um mega astro já no segundo, então fazia muito sentido. Mas agora tu mudar o principal mocinho da história, o principal, sabe... Personagem, né? Vamos falando do ator, do personagem. O John Connor, o grande rebelde, o líder rebelde, tu mudar ele pra ser o vilão da história... Eu acho que muito fã não vai comprar em primeiro lugar isso, vai ficar realmente... Até porque a própria história não vende isso direito, né? É uma coisa assim que é muito trabalhada meio aos tropeços. Eles tentam criar um suspense em relação a isso, como tu mesmo disseste, já no trailer já adianta essa situação. Então assim, a partir do momento ele surge, dele querendo mostrar que ele é mocinho e tu não tá entendendo aquele jeito, porque tu já sabe que ele vai virar um vilão. Daí quando vê,
é atropelado, a mudança é de uma hora para outra, você sabe, não é preparado, não tem um cuidado com o espectador e com o fã, principalmente, eu acho, da série. Então é isso aí, que essa coisa truncada é que pode dar gênese dos problemas que vão gerando no desenrolar do filme. E o Arnold Schwarzenegger, ele retorna como o T-800, então o Roberto não gostou muito, né? Eu acho genial, porque como ele chega, como ter essa recriação dos primeiros momentos do filme, ver o Schwarzenegger com 20, 30 anos, né, quando ele tinha no primeiro filme, é surpreendente. É muito bem feito, muito bem realizado. Melhor do que fizeram no A Salvação, inclusive. Exatamente. O A Salvação, nem ele acredita, né? Não, ele é... Mas a participação daí do Schwarzenegger velho, mas não obsoleto, né? Existe uma explicação para ele ter envelhecido e tal, o filme se preocupa com isso, mas não me convence. Não foi uma coisa que... Ele me parece um adendo, porque o filme, em resumo, é uma grande briga de família, né? É pai, mãe e filho brigando ali para ver quem mata quem faz o quê. E o Schwarzenegger, que tinha o T-800, que tinha um papel fundamental tanto no primeiro quanto no segundo filme, ele vai perdendo essa importância. Já no terceiro, ele apanha horrores para conseguir vencer daquela robô, a Cristana Locke, uma coisa assim. No quarto ele já nem conta mais, e daí nesse quinto ele volta como uma coisa que deveria ser relevante, mas não é mais, sabe? Então ele soa muito anacrônico ali em relação ao resto do elenco. Pois é, porque o bacana mesmo do filme, e assim como era no primeiro, é a relação da Sarah Connor com o Kyle Reese, que no primeiro filme os dois se apaixonam e tal, rola ali um romance, e o John Connor acaba nascendo a partir disso. E nesse filme o Kyle Reese, pra quem não lembra, né, ele volta no tempo para salvar a mãe do líder, sem saber que ele vai ser o pai do líder, entende? É um paradoxo, ele é um paradoxo também, né? Acaba virando um paradoxo, mas enfim. Mas nesse filme então, eu compro a Emilia Clarke como a Sarah Connor, consegui até gostar do Jake Courtney, que eu geralmente não gosto dele, é um ator que vem fazendo geralmente Duro de Matar, faz ali um papel meio... Eu gosto de Jake Courtney. Eu gostei dele desse filme, eu acho que ele tá... eu acho que ele tá bem... Ele tá bem como Kyle Reese. E os dois estão muito bem, acho que tem uma boa química ali, então os bons momentos do filme talvez sejam os dois. Mas o Schwarzenegger aparece no meio que às vezes meio que atrapalha ali Exato, meio forte. Eu acho que tem uma coisa aí que daí eu acho que é da mão pesada do diretor. O diretor é o Alan Taylor, né? O mesmo que fez o Thor 2, Thor, o Mundo Sombrio, que por muitos, até no nosso ranking aqui no Top Cinema, é considerado um dos piores filmes de todos da saga Marvel. Ele dirigiu episódios do Game of Thrones também. Game of Thrones, exatamente. Acho que o Alan Taylor acaba sendo muito repetitivo em algumas coisas, sabe? Por exemplo, o perfil do Kyle Reese. Ele é muito chato, sabe? Ele é muito aquele que está sempre dando contra. Desde a primeira cena lá, quando ele diz assim, nós temos que... O John Connor diz, nós temos que destruir tal coisa. Ele é o braço direito do cara e ele está sempre questionando. Ele está sempre reclamando, não temos que fazer tal coisa. Ele é o personagem que sempre precisa ser convencido de que outra coisa é mais importante do que o que ele está pensando. O robô do T-800 querendo fazer humor. A gente já tinha visto isso no 2. E funcionou muito bem no 2, né? E daí agora, no quinto filme ainda, ele querendo fazer humor porque ser um robô, sabe? Então tem coisas assim que acabam sendo meio truncadas, eu acho que falta uma maior segurança, eu acho, na realização do filme para conseguir conduzir e inserir esses elementos de humor, os elementos de romance dentro de uma grande saga de ficção científica, né? Porque na parte da ficção científica, os paradoxos eles crescem, na verdade, também, né? Porque existe aquele romance da Sarah Connor com o Kyle Reese, que no primeiro filme é consumado, e nesse filme a gente fica meio que sem saber. Ok, tem ali uma beirada de romance, mas não existe ali. Isso também já é um sinal dos tempos, né? Porque tem toda uma discussão da própria Sarah Connor, o sinal dos tempos, eu digo essa questão da participação feminina, que já foi fundamental nos dois primeiros filmes, principalmente. Tinha a Linda Hamilton, que era uma action hero, né? Sim, no filme ela era fantástica. Fantástica. Agora, em vez da Emilia Clarke ser essa figura forte de poder, ela fala o tempo inteiro que ela quer ter poder de escolha, que ela quer decidir o seu futuro, que ela quer... Sabe, uma coisa daquelas que só tem discurso e na hora da ação mesmo fica meio que a dever. Eu acho que isso é também um reflexo desses mais de 30 anos aí que separam um filme do outro, o primeiro do quinto. E o Jason Clarke, né, que faz o John Connor, a primeira cena que ele aparece no futuro, o filme ele volta, tem 2029, ele volta para 84 e pula para 2017. A primeira cena que aparece em 2017, ele tá tão canastra que eu fico pensando assim, poxa, mas como convidar esse cara para fazer?
Jason Clarke é tipo Werner Schimmel como protagonista da novela da Globo. Não tem mais ninguém, daí escolhem ele. Sabe? Ele pra mim é um astro que não convence. Pra mim no Planeta dos Macacos ele já não era crível, não estava bem. Os outros, todos os filmes, aqueles infratores, né? Que ele faz com o Shia LaBeouf e com o Tom Hardy. Isso eu lembro. E agora há pouco teve um Crimes Ocultos também, que ele mal aparece no filme. Sabe? Esse cara não é um bom ator, ele não vai se sustentar por muito tempo. Sabe, se fosse pensando no elenco, um dos filmes mais da série, que é o quarto, né, o Extinção, principalmente por ser dirigido pelo McG, que é né, vamos deixar assim. Poxa, mas tinha ainda Christian Bale, tinha o Sam Worthington, tinha o Anton Yelchin, tinha uma turma interessante. Eu não acho tão ruim. Jason Clarke, por favor, não dá. Segundo a trivia... Sabe que não era pra ser ele também, né? Era pra ser o Tom Hardy, né? Era pra ser o Tom Hardy, mas na trivia do MDB até disseram, tipo, a Christian Bale até foi sondado, mas estava indisponível, não sei o quê. Mas é que se botasse o Christian Bale... o filme ele começa, esse novo, o quinto, já apagando o terceiro. Porque o terceiro... Porque no segundo filme dizem que vai ser 97, né, o dia do julgamento final, e quando acaba o segundo filme vem pro terceiro e diz não, foi postergado e tal, porque os acontecimentos do segundo acabaram postergando o julgamento. O quinto filme, eles já dizem, foi 97 e tal, o julgamento, apagaram o terceiro filme. Então se apagaram o terceiro, o quarto também não tem. Mas, como voltam no tempo, apagam o segundo também e só o primeiro. O quarto ainda tem essa problemática de não ter essas viagens no tempo, né? Que é outra coisa que é mais complicada ainda, porque isso é uma das características fundamentais da série. Nesse filme, essas mudanças de décadas aí que tu tá falando, eu acho que elas se encaixam bem. Acho que isso já não é um problema, a gente até entende por que ele quer ir de um ano para o outro e tal. Sim. A grande problemática é a construção dos personagens mesmo, sabe? O Kyle Reese é um pentelho, a Sarah Connor é uma chata que só fala, o John Connor, seu vilão, não tem cabimento, e o T-800 faz o quê, gente? Não. E uma coisa também, tipo, o T-1000 ele volta também, só que claro não como o Robert Patrick. É um outro ator. Mas que tá, assim ó, pena que escolheram um ator oriental, né? Porque daí difere muito do Robert Patrick. Se tivesse procurado um ator mais parecido com o Robert Patrick, ele tá perfeito. A criação das cenas eu realmente fiquei bem impressionado. Sim, e na verdade é uma pena porque o Robert Patrick, pelo que eu li, ele até foi convidado, mas não quis fazer, não quis mexer no que ele tinha feito. Porque o T-1000 ele aparece, mais um spoiler, aparece tão pouco que não seria interessante botar o Robert Patrick com uma maquiagem e tal, maquiagem digital, e bota ele pra de novo... Se ele realmente não aceitou, é uma pena, porque a participação, ainda que pequena, é muito boa. Não, sim, o T-1000 é interessante. E criam agora, né, um novo tipo de exterminador, né, uma coisa meio nanotecnológica, né, com uns pozinhos, umas coisas que se Que é o John Connor, no caso, né? É um novo Terminator aí. E claro, né, como a gente está falando de uma franquia de milhões, obviamente vai ter continuação, ainda que o filme ele tenha um final bem lapidado. Mas assim. já é quase que um anúncio de um novo capítulo da saga, né? Já o filme está sendo vendido assim. Isso vai depender muito, claro, se vai fazer dinheiro, ainda mais eu acho que o filme que mais arrecadou dos 4 da série até agora é o segundo, que fez no mundo inteiro 500 milhões. Jurassic World em 3 dias fez isso. Então assim, nós estamos em outros tempos, os padrões são outros, né? Os parâmetros são outros de comparação. Então vamos ver se esse filme realmente vai fazer dinheiro ou não. Eu acho que ele tem que fazer muito dinheiro para se justificar, principalmente por causa da avaliação crítica que está sendo bem complicada. Tá todo mundo as críticas estão sendo bem fortes. E não vai ser tão fácil, boca a boca não vai ser muito positivo, como não vai ser. A gente deixou de fora também aqui o Dr. Who, né? Não falamos, vamos deixar essa surpresa pro pessoal que for assistir o filme. Outro personagem pra mim, que é um ator que sim, é onipresente, tu pisca, ele tá na tela, que é o J.K. Simmons. Também é verdade. Que também tem uma participação assim, descartável no filme, ele deveria ter mais relevância. É um personagem que quando surge te intriga, tu pensa, pô, que bom que resgataram aquele personagem, o que ele vai acrescentar? Nada. Então... E tem cena pós-créditos, então quem quiser ficar depois do filme... A grande deixa pra continuação. Exatamente. Então, bom, se você curtiu o nosso videocast, curta aí o nosso vídeo, também assine o canal. Toda a saga Exterminador do Futuro. Está lá no papodecinema.com.br, você pode conferir nosso especial. Grande abraço a todos e até a próxima semana.